Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva torrencial batia com força nas janelas da cobertura de Alexander Morgan, como que para sublinhar o ritmo de sua arrogância. Milionário e influente, ele acreditava que o dinheiro podia comprar tudo: respeito, poder e até mesmo a vida de outros. Naquela noite ele revisava seus contratos em seu luxuoso escritório, o olhar gélido e o sorriso zombeteiro, quando uma figura entrou. Ela não bateu, não pediu nada. Simplesmente ficou ali parada, imóvel, sob a luz fria dos candeeiros suspensos. Lila Harper, com pouco mais de 22 anos, o cabelo castanho ligeiramente despenteado, os olhos verdes penetrantes fixos em Alexander como se pudesse ver diretamente a sua alma. Ele riu, um som cruel e desdenhoso. Você não tem ideia de quem eu sou, disse ela com uma voz suave, porém incisiva. Alexander inclinou-se sobre a mesa, divertido. Sério? E o que você poderia me dizer que me interessaria, garoto? Lila deu um passo à frente, e cada movimento parecia medir o próprio tempo. Seus lábios se entreabriram, proferindo as palavras que mudariam a vida de Alexander Morgan. Você vai morrer amanhã. A risada de Alexander ecoou pelo escritório, arrogante e sem sentido. Você ousa me ameaçar? A mim, Alexander Morgan? Ele deu um passo em direção a ela, quase para afugentá-la, quase para brincar. Mas Lila não recuou. Ela tirou um pequeno cartão preto e grosso com apenas 3 palavras escritas em letras douradas. Amanhã. Você. Alexander irrompeu numa risada nervosa, certo de que era uma brincadeira, o capricho de uma jovem louca tentando impressionar. Mas, num piscar de olhos, Lila havia desaparecido. O quarto estava silencioso, imóvel. Apenas o som da chuva persistia, mas algo havia mudado. O ar parecia mais pesado, o mundo mais frio. Naquela noite, Alexander dormiu com aquele riso ainda nos lábios, mas um arrepio desconhecido percorreu seu corpo. Em seus sonhos, ele se viu sozinho, cercado por sombras em movimento, e uma voz que ele sabia ser real sussurrou: amanhã, você pagará. No dia seguinte, o mundo de Alexander Morgan havia desaparecido. As ruas, as pessoas, os negócios, tudo parecia conspirar contra ele. E a jovem Lila Harper estava prestes a reaparecer, pronta para lhe mostrar que nem mesmo um milionário pode escapar do destino que escolhe ignorar. Alexander Morgan acordou em sua cobertura, mas algo estava errado. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, mas em vez de calor e conforto, ele sentia um frio gélido percorrer seu corpo. Cada fibra do seu ser gritava que a profecia de Lila Harper não era brincadeira. Ele se levantou, um pouco cambaleante, e contemplou a cidade através das imensas janelas panorâmicas. Manhattan, sua cidade, parecia diferente. As ruas fervilhavam, sim, mas cada olhar trocado, cada sorriso fugaz dos transeuntes, soava pesado, carregado de julgamento. Como se todos soubessem algo que ele desconhecia. Em sua mesa, seus relatórios financeiros habituais estavam se transformando em desastres incompreensíveis, investimentos perdidos, contas bloqueadas, contratos cancelados. Alexander sentiu uma onda de tontura subir por seu corpo. Ele estava acostumado a controlar tudo ao seu redor, e no entanto hoje estava impotente. Cada decisão parecia se voltar contra ele, cada movimento o aproximava de uma queda que ele não conseguia compreender. Ele ligou para seu assistente Mark Reynolds, um homem leal há anos. Mas até Mark parecia distante, quase assustado. Senhor Morgan, talvez o senhor devesse descansar hoje, murmurou ele, hesitante. O tom geralmente gentil de Mark estava carregado de ansiedade. Alexander franziu a testa. Aquilo não era normal. Enquanto caminhava pelas ruas, sentia uma presença, uma energia que o seguia a cada passo. As pessoas o encaravam sem motivo aparente, algumas sussurrando seu nome. Com o coração acelerado, dirigiu-se ao café que frequentava todas as manhãs. Mesmo lá, os garçons o cumprimentaram com um nervosismo incomum. As conversas cessaram assim que ele entrou, e seus olhares pareciam pesar sobre ele como juízes invisíveis. Esse sentimento o atormentou noite adentro. Em seu sono, sonhou com Lila Harper. Ela flutuava sobre um abismo negro, imóvel, mas seus olhos o perfuravam. Uma voz ecoou em seus ouvidos: amanhã, você entenderá. Alexander Morgan, o mestre dos números e do poder, finalmente compreendeu que não era mais o senhor da própria vida. Um novo e brutal medo dominara. E ele sabia, no fundo, que o dia seguinte não seria apenas um dia de azar, mas um dia de julgamento. No dia seguinte, Manhattan parecia distorcida para Alexander. Cada som, cada movimento da cidade, assumia um ar ameaçador.
O mundo que ele conhecia, aquele que controlara por anos, estava se transformando em um território desconhecido onde ele não tinha controle. Ele correu para o escritório para verificar seus negócios, pensando que tudo não passava de um pesadelo. Mas as telas piscantes refletiam uma verdade aterradora: seus investimentos mais seguros haviam entrado em colapso. Seus sócios estavam cancelando contratos cruciais e seus funcionários estavam deixando a empresa um a um, levando consigo informações e segredos que ninguém deveria ter revelado. Em pânico, Alexander contratou um investigador particular, Jason Whitman, um homem experiente que havia solucionado inúmeros mistérios financeiros e criminais. Seu objetivo era claro: encontrar Lila Harper. Mas cada pista, cada testemunha parecia afastá-lo ainda mais dela. Alguns juravam tê-la visto no dia anterior, outros afirmavam que ela nunca existira. Um véu de mistério e incompreensão agora envolvia sua vida. O caos não se limitava ao ambiente de trabalho. Na rua, Alexander escapou por pouco de um acidente de carro. Um táxi passou em alta velocidade, como se guiado por uma força invisível, e roçou seu corpo a meros centímetros. Seu coração disparou e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a fragilidade da própria existência. Cada movimento, cada respiração, parecia estar sendo observado. O mundo lhe enviava sinais, mas Alexander ainda não entendia seu significado. O medo permeava suas veias, gélido e persistente. Ele percebeu que a profecia de Lila Harper não era apenas uma ameaça vazia, estava se desenrolando diante de seus olhos, inevitável e implacável. Naquela noite ele retornou à sua cobertura em silêncio, com as mãos trêmulas, sem conseguir dormir. Em um sonho, viu Lila novamente, desta vez imóvel no topo de um prédio, com vista para toda a cidade. Sua voz ecoou na escuridão: amanhã, você não poderá mais fugir. Alexander Morgan, o mestre de Manhattan, então compreendeu que tudo o que pensava possuir, dinheiro, poder, influência, era inútil diante desse destino misterioso. O dia fatídico se aproximava, e ele precisava confrontar a realidade de sua própria vulnerabilidade. Alexander Morgan não era mais o mesmo homem. A cidade, outrora símbolo de seu poder e controle absoluto, havia se tornado um labirinto hostil. Cada rosto que encontrava parecia julgar seus erros passados. Cada som, cada luz o deixava nervoso, como se o mundo inteiro conspirasse contra ele. Ele saiu de sua cobertura para se esconder em um hotel discreto, sob uma identidade falsa. Mas o refúgio era apenas uma ilusão. Para onde quer que fosse, Alexander sentia a sombra de Lila Harper. Ela era como um fantasma silencioso, invisível para os outros, mas onipresente em sua mente. O milionário, acostumado a impor sua vontade, viu-se confrontado com suas próprias limitações. Na solidão do quarto de hotel, reviveu todos os seus anos de crueldade, os funcionários humilhados, os amigos traídos, as famílias que arruinou com sua arrogância. Cada lembrança o atingiu como um peso imenso e, pela primeira vez, compreendeu a dimensão total de seus erros. Um envelope deslizado por baixo da porta do seu quarto interrompeu seus pensamentos. Dentro havia um cartão grosso e preto com uma frase gravada em letras douradas: amanhã, você implorará. O terror o dominou. Aquilo não era mais uma brincadeira nem uma mera ameaça, a profecia era tangível, iminente. Alexander tentou se esquivar de suas responsabilidades, dar desculpas, negar tudo, mas o medo se infiltrou em cada fibra do seu ser, destruindo o ego que ele havia construído ao longo da vida. Suas noites eram assombradas por sonhos em que Lila o observava, imóvel e silenciosa, enquanto o mundo ao seu redor se desfazia em chamas e sombras mutáveis. Ele agora se encontrava à beira de um abismo interior. O orgulho e a arrogância que haviam guiado toda a sua vida estavam se despedaçando sob o peso do medo e da humilhação. Alexander compreendeu que para sobreviver no dia seguinte precisava mudar, ou desaparecer. A profecia já não era apenas um aviso, era um reflexo de sua própria alma, e a única pessoa capaz de salvá-lo era aquela que ele ousara desafiar. O fatídico dia finalmente chegará. Manhattan, banhada por uma luz cinzenta e opressiva, parecia prender a respiração. Alexander Morgan, tremendo, saiu do táxi em frente ao Central Park. Cada passo ressoava em seu peito como um tambor anunciando o julgamento. Lila Harper permaneceu ali, imóvel entre as árvores, seus olhos verdes perfurando o ar como lâminas. Ela não se moveu, não disse uma palavra. Mas sua mera presença foi suficiente para destruir o último vestígio do orgulho de Alexander. Você achou que podia rir do destino? Perguntou ela finalmente, com a voz calma, mas cheia de autoridade. Alexander caiu de joelhos, incapaz de encará-la. Seu coração batia descontroladamente. Por favor, eu farei qualquer coisa, eu lhe darei tudo o que tenho.
Sua voz tremia, sufocada pelo medo e pelo desespero. Pela primeira vez, ele viu as consequências de seus atos, a extensão de sua arrogância e seu desprezo por aqueles que considerava inferiores. Cada humilhação infligida, cada decisão cruel, cada sorriso desdenhoso, tudo retornava a ele com uma intensidade devastadora. Lila Harper deu um passo à frente lentamente, mas não o atingiu, não o humilhou ainda mais. Parou bem em frente a ele e o encarou por um longo tempo, como se quisesse ter certeza de que ele havia entendido. Então, em um sussurro murmurou: "Você entendeu agora." Naquele instante, Alexandre sentiu um imenso peso sair de seus ombros. O medo que o consumia transformou-se em humildade. Ele compreendeu que sua sobrevivência não dependia mais de sua riqueza ou poder, mas de sua capacidade de mudar, de respeitar e de reconhecer a humanidade dos outros. O milionário levantou-se lentamente. Ele não era mais o mesmo homem. O confronto com Lila Harper havia destruído sua arrogância e despertado uma consciência da qual ele sempre estivera alheio. A profecia fora um choque necessário, um espelho de sua alma. Naquele dia, Alexander Morgan deixou Central Park com uma nova perspectiva de vida. Lila Harper, silenciosa, desapareceu como havia aparecido, deixando para trás um sopro de mistério e um homem transformado, pronto para reconstruir sua vida sobre os alicerces da humildade e da compaixão.